Hoje, nós vamos entender como implementar Server-Sent Events na prática, utilizando Node.js e React. Esse vídeo é uma continuação de um vídeo onde eu explico Server-Sent Events de forma teórica, falo sobre os principais problemas que Server-Sent Events resolvem e quando a gente deve aplicar esse conceito ao invés de utilizar coisas como WebSockets, por exemplo. E hoje, por meio dessa aplicação que a gente está vendo aqui na nossa frente, a gente vai entender melhor como resolver um problema real utilizando essa técnica de comunicação. Então, a aplicação em si, ela permite que a gente comece um novo job e quando esse job é iniciado, a gente vai passar a receber eventos no front-end que nos dizem qual que é o status desse job, qual que é o percentual de progresso dele e quais que são os logs que foram gerados lá no back-end em tempo real. Então, como vocês puderam ver aqui, a gente teve 20% do nosso job concluído. Esses foram os logs gerados com seus devidos timestamps e outras informações relevantes como uma mensagem. E aqui embaixo, como esse job ele falhou, a gente tem aqui uma mensagem de erro. Tudo isso acontecendo em tempo real, assim que as informações são atualizadas no back-end, sem pooling envolvido e sem a complexidade dos WebSockets em si. Para que nós possamos entender melhor como essa aplicação foi implementada, nada melhor que a gente entender quais que são as diferentes partes que estão envolvidas nessa comunicação e qual a responsabilidade de cada uma delas. Aqui eu tenho um repositório onde todo o código dessa aplicação, tanto back-end quanto front-end, estão armazenados e o link para esse repositório está na descrição do vídeo. Mas o que eu quero focar principalmente é nessa seção aqui, que detalha as diferentes partes do sistema e como elas se comunicam. Então, as principais entidades que estão envolvidas nessa comunicação são o usuário, o front-end, o back-end, um Event Bus e um Job Processor. Tanto o Event Bus quanto o Job Processor, eles estão contidos dentro do back-end. Isso é bastante importante para vocês entenderem como o todo funciona. Então, tudo se inicia por meio do usuário, clicando no botão Start New Job. Nesse momento, a gente faz uma request para o back-end, criando esse novo job, e o back-end responde com as informações desse job criado. Então, ID, status, entre outras coisas. Nesse momento, com o ID em mãos, o front-end consegue subscrever aos eventos que estão sendo gerados pelo back-end e essa conexão aqui fica aberta para que esses eventos possam ser enviados do back para o front. Esse é um conceito fundamental quando se fala sobre Server-Sent Events. Existe uma conexão que está aberta entre o front-end e o back-end e ela é uma conexão unilateral, onde apenas o back-end consegue enviar informações para o front-end, não o contrário. Então, após isso, como o front-end fez a request para o back-end, o job foi criado, nesse meio tempo também se deu início a um job em background. Esse job ele vai ficar sendo gerenciado por esse Job Processor e o que ele vai fazer é basicamente de forma semi-aleatória, por assim dizer, atualizar esse job que a gente acabou de criar. Então, atualizar o progresso dele, percentual de progresso dele, criar novos logs de tempos em tempos e todas essas coisas elas emitem, todas essas ações elas emitem eventos e esses eventos eles são publicados nesse Event Bus que então notifica uma camada mais externa do nosso back-end que acaba então notificando o nosso front-end. Então é importante a gente entender que o Job Processor, que numa aplicação do mundo real, por assim dizer, seria um job que está rodando em background, vai emitir eventos por meio de um Event Bus e essa implementação desses eventos ela pode ser feita de qualquer forma, basta a gente entender que existe mensageria envolvida aqui nessa comunicação. Esses eventos eles são publicados e em algum momento eles são então
enviados para o front-end por meio dessa conexão que está aberta. Os eventos que a gente tem aqui são o de progresso daquele job, de logs que foram adicionados a aquele job, e também de job completed e job failed. No momento em que um job é completado ou então ele falha, a conexão ela é fechada, porque a gente sabe que a partir desse momento não haverão novas atualizações para aquele job. Então não há por que mantermos essa conexão aberta, gastando recursos ali para nada. E por fim a gente tem aqui um fluxo onde a gente fecha a conexão e realiza o unsubscribe para esses eventos, para garantir que a gente não tem nenhum tipo de memory leak nem nada do tipo. Perfeito. Entendemos agora como as partes se comunicam. Acho que é importante a gente também entender como isso foi implementado, começando pelo back-end, depois indo para o front-end. No back-end, então, a gente tem aqui uma arquitetura bastante simples. A gente tem algumas camadas de domínio, infra, as rotas e uma service, que seria o Job Processor. Cada uma dessas camadas ela fica responsável por fazer algo bastante específico. Vocês podem dar clone do repositório e olhar mais a fundo, entender um pouco mais a fundo, mas como principal foco desse vídeo é entendermos como os servers and events são implementados e aplicados numa implementação e numa aplicação real. Eu vou me abster de explicar detalhe por detalhe de cada um desses componentes para a gente conseguir um pouco mais a fundo na parte dos servers and events. Então, bora direto começar aqui pelo index, onde a gente, em suma, instancia boa parte das nossas classes e faz o register das nossas rotas. Essas rotas aqui, então, como eu expliquei anteriormente, a gente tem a rota de criação do job, que, em suma, utiliza a Job Store aqui para criar esse job e deixar ele armazenado. Basicamente, ele fica armazenado em um map dentro dessa classe e a instância dessa classe é compartilhada dentro da aplicação. Vocês podem entender isso aqui como esse job sendo criado em um banco de dados, persistido em um banco de dados como Postgres ou qualquer outro banco. Basta mudar isso aqui para uma query no banco e o get aqui para um find no banco, que as coisas elas passam a funcionar da mesma forma, porém, ao invés de persistir em memória, a gente persiste no banco. Parte importante aqui da criação dos jobs. Depois que um job é criado, a gente chama esse job processor e dá start no processamento desse job, para que em background os atributos desse job eles sejam atualizados. Então, no momento em que eu dou start aqui, a gente vai começar de tempos em tempos, atualizar informações desse job. Então, mudar o status dele e criar novos logs. Essa criação, essa execução desses steps, ela se dá por meio dessa função aqui, e vocês vão ver que aqui na Job Store, depois que a gente realiza o update, a gente também realiza o publish de um evento no Event Bus. Então, por exemplo, aqui eu estou realizando a publicação de um evento para atualizar o progresso daquele job. E logo em seguida estou criando um log também, detalhando um pouco mais essa ação. Tendo então entendido como o job é criado e processado, a gente vem aqui para a parte de Servers and Events propriamente dito. Então, a gente vai disponibilizar um endpoint que permite um client qualquer subscrever a eventos. Esse endpoint ele obriga a gente a passar qual que é o job ID no qual a gente quer do qual a gente quer receber esses eventos, e aqui a gente seta os headers. E essa é uma parte bastante importante. Esse content type e esses outros headers que garantem que a conexão
lá no front-end ela permaneça aberta. Então, no momento em que o browser identifica que essa chamada tem um content type do tipo text/event-stream, a conexão ela fica aberta e o cliente passa a poder receber atualizações em tempo real. Como eu estou utilizando aqui o FastFi, ele tem um plugin que facilita isso para nós. Então, eu poderia instalar esse plugin, utilizar ele no meu servidor e daí bastaria eu passar esse parâmetro aqui, SSE True, que por baixo dos panos ele ia fazer tudo o que eu estou fazendo aqui. Mas eu decidi fazer de uma forma um pouco mais purista, por assim dizer, para a gente entender que não existe muita mágica, é mais a questão de setar os headers certos e garantir que essa conexão ela ficou aberta do lado do cliente. Após isso, a gente tem aqui uma chamada para o Event Bus, realizando um subscribe naquele job ID e passando um handler. Esse handler ele basicamente vai chamar esse reply write, que vai fazer o write na conexão, por assim dizer, e enviar essa informação lá para o nosso cliente. Então, todos os clientes que chamarem esse endpoint vão estar com uma conexão aberta, vão criar um novo subscribe e o meu Event Bus vai ser responsável por chamar o handler de cada um deles dessa forma, atualizando todos os clientes. E claro, quando eu receber aqui um close, a gente faz o unsubscribe para garantir que não existe nenhum memory leak. Então a parte do back-end ela é bastante simples, está tudo aqui nessa funçãozinha. Claro, existe um pouco de lógica dentro desse Event Bus aqui e tudo mais. Então, se a gente olhar aqui os detalhes do Event Bus, por exemplo, toda vez que rola um publish, a gente passa por todos os handlers e chama a função de handle que eles acabaram passando para nós, por exemplo. Mas isso é uma questão um pouco mais teórica que foge do conceito de Server-Sent Events. Isso aqui tem mais a ver com comunicação assíncrona, mensageria e eventos do que com Server-Sent Events propriamente dito. E por isso eu vou me abster de entrar tanto no detalhe dessas classes aqui. O que realmente importa para nós está aqui. Então é isso que faz com que a gente consiga ficar enviando essas informações lá para o front-end. Lembrando que vocês poderiam utilizar algum plugin como esse aqui que facilita um pouco as coisas. Então aqui vocês vão ver que eu estou fazendo criando uma string com interpolação, fazendo um JSON stringify dos meus dados e todas essas coisas. Isso também seria feito de forma automática por esse plugin. Então eu posso enviar o ID, o event, o data, com até questões relacionadas a retry, e ele vai fazer o gerenciamento desses edge cases e de todas essas coisas para mim. Eu não preciso implementar isso na mão. E, inclusive, em aplicações do mundo real, é aconselhável vocês utilizarem algo assim, porque isso vai garantir que a grande maioria dos edge cases estão cobertos e vocês não estão perdendo ou ignorando nada. Bom, tendo entendido então o back-end, agora a gente pode dar uma olhadinha no front-end, que segue o mesmo conceito de simplicidade de implementação, visto que a gente tem uma API nativa que suporta essa implementação. Olhando aqui o front-end, a gente tem esse arquivinho chamado events dentro de source lib API, e é ele que é o core do nosso event handling no front-end. Então aqui, toda vez que alguém chamar essa função de subscribe, a gente vai criar um novo event source que vai apontar para aquele endpoint que a gente criou lá no back-end. Esse event source, ele é uma API nativa do browser, amplamente suportada pelos browsers modernos em suas últimas versões, então vocês não devem esperar nenhum grande tipo de incompatibilidade
com os browsers que são mais utilizados hoje em dia, e quando a gente cria um novo event source, isso permite que a gente adicione event listeners a este source. Então aqui, neste caso, eu estou adicionando um event listener no evento de job progress, e quando esse evento for emitido, essa callback vai ser chamada e a gente vai então executar o handler que foi nos passado como parâmetro na função de subscribe. Vejam aqui que eu estou fazendo JSON parse, porque lá no backend eu fiz o JSON stringify, porque a gente precisa transacionar strings. Não é suportado, digamos assim, o JSON de forma nativa, tá? Então, a gente faz o stringify do lado do servidor e faz o parse aqui do lado do client, o que eu acredito que seja bastante comum e tranquilo. Esse Events API aqui, ele é utilizado dentro de um hook. A gente utiliza um hook para conseguir deixar isso um pouco mais amigável e idiomático para o React. Então, esse hook aqui, use job server sent events, ele recebe o job ID e dentro do use effect ele vai chamar o subscribe, passando os diferentes handlers que a gente pode ter aqui para cada um dos eventos. Então, no onProgress eu quero atualizar o estado do meu job para que o status dele, por exemplo, esteja running e o progress seja atualizado de acordo com os parâmetros que foram passados pelo evento. A mesma coisa ou algo similar acontece aqui quando a gente recebe um evento de log. Como que isso acontece? A gente cria um novo event source. Esse event source, ele permite que a gente adicione event listeners a ele. A gente adiciona esses event listeners e quando esses eventos eles forem trigados, nós vamos ter callbacks que executarão atualizações no estado da nossa aplicação, e esse estado ele está dentro do React, e dessa forma, quando a gente atualiza o estado, a nossa aplicação consequentemente renderiza novamente e a UI é atualizada. E isso faz com que a aplicação fique bastante responsiva com qualquer tipo de atualização que esteja ocorrendo no back-end. O usuário não precisa recarregar a tela nem nada do tipo. Voltando aqui na aplicação, então, eu vou abrir aqui o network para a gente conseguir ver um pouco melhor o que está acontecendo por baixo dos panos. Eu vou dar um start num novo job, então como a gente viu lá naquele fluxograma, ele chamou o endpoint de post jobs e esse endpoint retornou para nós o job ID. Com esse job ID, a gente consegue então chamar o endpoint que faz a subscrição nos eventos e vocês vão ver que essa conexão ela ficou aberta. Inclusive aqui o time vai sendo atualizado toda vez que a gente recebe uma nova informação. E aqui vocês vão ver que a gente vai recebendo esses eventos separados por uma linha em branco. Então é dessa forma que o event source identifica que a gente está lidando com um novo evento. Todo evento aqui tem o event e o data. E então é esse data aqui basicamente que a gente está utilizando para fazer o parse e coletar as informações. Nesse caso aqui, como vocês puderam ver, o job foi completado com sucesso e todas as informações elas estão atualizadas sem que eu precisasse então dar nenhum tipo de reload ou qualquer coisa do tipo. Bom, então por hoje, o que eu tinha para trazer para vocês é isso. Se tu não assistiu o vídeo teórico sobre Server Sent Events, eu aconselho fortemente que tu assista para entender um pouco melhor todas as nuances do que a gente discutiu aqui ao longo desse vídeo. Eu acredito que tenha ficado bem claro qual que é o propósito do Server Sent Events, qual tipo de problema eles resolvem e também que isso pode ser implementado de uma forma bastante simples, até mais simples do que um pooling ou WebSockets, visto que todas as APIs elas são suportadas de forma nativa, tanto pelo browser quanto no back-end. Então, por hoje é isso. Não se esqueçam de acessar também o repositório no GitHub, dar uma olhada no código, entender um pouco mais a fundo como que as coisas se comunicam e como que
cada pedaço ali está interagindo como um todo. Se tiverem qualquer tipo de dúvida, não hesitem em deixar nos comentários. Muito obrigado por assistirem até aqui. Por hoje é isso. Até mais.